eu sou Roberta Russo e esse é o Item Mais da CNN. Um estudo recente publicado pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, levantou o seguinte problema. Durante a pandemia, as famílias norte-americanas começaram a consumir muito mais comida em redes de fast food. Essa preocupação com as mudanças alimentares aumentou com o passar da pandemia em vários países, influenciada também pela crise econômica decorrente da crise sanitária. E o Brasil não está fora dessa. Junto com a pandemia, veio à tona a força da desigualdade que aparece também nos hábitos alimentares. Enquanto a população que mora em regiões mais favorecidas economicamente passou a comer de forma mais saudável, um reflexo do privilégio de poder se manter em isolamento social e cozinhar em casa, a população de baixa renda que teve que continuar saindo para trabalhar e viu o seu orçamento diminuir ainda mais, ou até mesmo desaparecer, aumentou o consumo de alimentos menos saudáveis. Para completar todo esse cenário, a inflação pressiona os preços dos alimentos. E cada vez mais a gente vê as estantes dos supermercados com os produtos mais e mais caros. Levando tudo isso em conta, a gente vai conversar agora com a Ana Paula Bortoleto, que é pesquisadora científica do NUPENS da USP, que é o Núcleo de Pesquisa Epidemiológica em Nutrição e Saúde. Ana, muito bem-vinda. Olá, muito obrigada. Ana, a gente está tentando aqui hoje entender melhor como os problemas econômicos e a pandemia influenciaram a saúde alimentar aqui no nosso país. Uma grande alteração que a gente pode notar na hora de comprar alimentos são os preços, que não param de subir por conta da inflação e está todo mundo sentindo isso no supermercado. Dá para a gente relacionar esse problema com uma mudança nos hábitos alimentares? Sim, com certeza essas mudanças nos preços dos alimentos estão influenciando as decisões de compra da população. Não só durante esse período de pandemia, mas todo momento a questão do preço sempre é um fator importante na hora de escolher qual vai ser o alimento a ser comprado. O problema é que a gente está vendo que há um aumento de preço maior dos alimentos que são considerados mais saudáveis, né, como alimentos básicos, cereais, arroz, feijão, e enquanto isso, os ultraprocessados, que são aqueles produtos que não são recomendados como parte de uma alimentação saudável, então ficaram cada dia mais acessíveis. Então essa diferença, desequilíbrio de preço, com certeza afeta negativamente na hora de escolher um padrão alimentar mais saudável. Sim, já que você citou, explica pra gente o que são os ultraprocessados, Ana. Eles são produtos alimentícios desenvolvidos a partir de uma extração de ingredientes de alimentos in natura com outros ingredientes que são mais industriais, como extratos, soros, xaropes e ainda aditivos alimentares, geralmente que mudam a cor, a textura ou o cheiro dos alimentos. Então, por exemplo, a gente pode citar ultraprocessados clássicos como refrigerantes, macarrão instantâneo, bolacha recheada, mas também entram aí os pratos prontos congelados, os bolos e outros panificados prontos, enfim, tem uma lista bem grande de produtos, mas que é sempre assim, quando a gente olha na hora de identificar a lista de ingredientes, fica ali nomes de ingredientes que não são comuns na cozinha da nossa casa. Agora, por conta da crise econômica que veio junto com a pandemia, o Brasil voltou a ser assombrado pelo problema da fome. Você acredita, Ana, que as mudanças que estão previstas para acontecer no Bolsa Família podem ajudar nesse cenário? Quer dizer, a renda mínima, né, a garantia de uma renda mínima, pode contribuir no acesso das famílias à alimentação? Qual que seria o alcance? Bom, primeiro, acho que é importante dizer que, com certeza, uma renda mínima ajuda na melhoria da alimentação da população. Eu mesma fiz um doutorado sobre isso e pude constatar que o Bolsa Família contribuiu para melhorar a alimentação da população de mais baixa renda. Porém, o que a gente está vendo nessas propostas, né, da medida provisória, etc., não estão caminhando para algo desse tipo, né? Ainda há muita incerteza sobre quais são
são os valores, os arranjos institucionais que vão ser necessários, né, os diferentes tipos de auxílio que estão sendo propostos. Então, eu acho difícil avaliar nesse momento o quanto isso vai impactar na alimentação, porque eu vejo que o cenário dessas mudanças ainda é muito incerto. Com certeza, se houvesse uma proposta de melhorar, por exemplo, aumentar a renda, os valores do Bolsa Família, né, ajustarem os valores e ampliar o número de famílias beneficiadas, com certeza isso iria ajudar, mas a proposta da medida provisória já não posso ter certeza disso. Quais são as regiões mais afetadas pela fome no Brasil, Ana? Dá para a gente falar sobre isso? E, em paralelo, qual região consome mais ultraprocessados na dieta diária, né, que você citou, os ultraprocessados? Os dados mais recentes, de dezembro de 2020, da Rede de Pesquisadores de Soberania e Segurança Alimentar, que fez uma pesquisa sobre insegurança alimentar no Brasil, e eles constataram que as regiões Norte e Nordeste são as regiões mais afetadas pela fome no Brasil, considerando aí o indicador de insegurança alimentar grave, né, que é o nome mais técnico para isso, porque é quando tem uma situação em que as famílias têm total incerteza se elas vão ter acesso a alimentos para oferecer para sua família. Então é uma situação bem grave mesmo, e a pesquisa mostra que no Brasil a gente tem 19 milhões de pessoas nessa situação. Já do outro lado, em relação ao consumo de ultraprocessados, a gente tem os dados um pouco mais antigos da pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, que são dados de 2018 e 2019, mas eu acho que não estão tão desatualizados assim. Quando a gente compara por regiões, a gente vê que as regiões Sul e Sudeste são as regiões que consomem mais ultraprocessados, chegando a até 20% das calorias consumidas pelas famílias. A gente viu na última quinta-feira, Ana, centenas de manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto protestando no prédio da Bolsa de Valores, no centro de São Paulo, principalmente por causa do aumento do preço dos alimentos. Esse tipo de protesto é um termômetro de que o impacto da inflação na vida das pessoas está grande? Em especial para a compra de produtos básicos, né, como comida, e a gente está comentando, você enxerga um agravamento dos problemas sociais? Olha, eu enxergo que sim, acho que foi realmente uma grande representação de que as pessoas em situação de maior vulnerabilidade não estão recebendo apoio nem proteção, seguridade social que precisariam, né? O que a gente está vendo, na verdade, é um aumento das desigualdades, né? Enquanto regiões mais ricas, com mais condições de ter alguma renda, estão conseguindo se desenvolver mais rapidamente, as pessoas em situação de vulnerabilidade, que com a pandemia ficaram em situação de maior risco ainda, não estão recebendo, né, auxílios, apoios, suporte para conseguir sair dessa situação. Então, infelizmente, o cenário me parece ser de aumento das desigualdades e, obviamente, isso também se afeta na alimentação. A gente falou sobre fome, Ana, mas eu também queria tratar com você sobre má alimentação. Dá para a gente traçar um perfil alimentar do brasileiro? Olha, é um pouco difícil a gente caracterizar assim um único perfil, né? A gente costuma falar que são vários padrões alimentares que a gente tem no Brasil hoje. E é possível dizer que, no geral, o padrão alimentar, né, os padrões alimentares no Brasil estão caminhando para um cenário aí de aumento de consumo de alimentos não saudáveis, dos ultraprocessados, enquanto há uma redução em alimentos básicos e saudáveis como o arroz e feijão. Então, esse cenário, esse caminho, né, de mudança que vem acontecendo nos últimos 20 anos não é positivo, e eu diria que está sendo agravado com a situação da pandemia, já que a gente está aumentando as desigualdades, como eu comentei antes. Então, eu diria que, apesar dos extremos serem, né, preocupantes, como o caso da fome de um lado e da obesidade do outro, a gente tem sim aí no meio do caminho uma população que ou não está conseguindo receber, por exemplo, uma alimentação variada e com os nutrientes necessários para ser saudável, ou está aí à beira de mudar o seu padrão alimentar e desenvolver alguma doença crônica, está aí numa situação de grande risco de desenvolver uma doença crônica. E esse perfil de alimentação no brasileiro, ele contribui quanto para o aumento dos índices de obesidade no país?
A gente já tem a comprovação de que o aumento do consumo de ultraprocessados é o principal fator que contribui para o aumento do ganho de peso e obesidade no Brasil. Também na associação, né, de quem consome mais ultraprocessado é quem tem maior risco e está desenvolvendo mais essas doenças crônicas. Então, com certeza, apesar de ter outros fatores, né, que obviamente influenciam nessa situação, o consumo de ultraprocessados é o principal. Queria também fazer um convite para todos que estão ouvindo para participar do Nutrinet Brasil, que é um estudo que o Nupens desenvolve para acompanhar durante 20 anos a alimentação e o padrão estilo de vida da população. Com isso, conseguir saber responder as perguntas sobre quais são os fatores que estão levando as pessoas a adoecerem ou que estão conseguindo manter uma alimentação saudável. Quem puder participar, a gente já tem mais de 100 mil pessoas participando, mas precisamos de 200 mil. É só fazer uma busca aí no Nutrinet Brasil, que vocês vão encontrar o site e podem se cadastrar na pesquisa. Sempre tudo online e basta ter acima de 18 anos e morar no Brasil para participar. Tá certo, Ana. Obrigada pela sua participação. Tá feito o convite, então. Um beijo para você. Eu que agradeço. No final do ano passado, um estudo realizado pelo Datafolha, sob encomenda do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, mostrou que o consumo de alimentos ultraprocessados na faixa etária dos 45 a 55 anos saltou de 9% em 2019 para 16% durante a pandemia. O grande problema deste resultado é que justamente nessa idade se observa uma prevalência do sobrepeso e da obesidade, que podem resultar no surgimento de doenças crônicas e até influenciar o grau de complicações da Covid-19 em caso de infecção. Nesse segundo bloco, eu converso com a doutora Maria Edna de Mello, endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, para nos explicar como a alimentação pode ajudar ou atrapalhar a nossa saúde em tempos tão delicados como esses que a gente vive hoje. Oi, doutora, bem-vinda. Tudo bem? Oi, Roberta, tudo, e você? Tudo certo. Doutora, a gente ouve muito falar em ultraprocessados. Queria que a senhora explicasse quais são esses alimentos, por que eles são tão prejudiciais e eles de fato estão tão presentes na mesa dos brasileiros? Os alimentos ultraprocessados são alimentos industrializados, né, que contêm normalmente uma grande quantidade de gordura, açúcar e ou sal, que em proporções, a gente pode até chamar de mágicas, né, seduzem o nosso paladar e fica muito difícil parar de comê-los. Então são alimentos que são muito palatáveis e, em consequência, né, a gente acaba comendo excessivamente. É muito difícil a gente comer só um pouquinho, né? Tem até um chocolate que se vende que tem um nome bastante sugestivo, que você não come um só, né? Então, esse termo ultraprocessado, ele vem da classificação definida pelo Guia Alimentar da População Brasileira, que foi lançado em 2014, que divide os alimentos de acordo com o seu grau de processamento. Então, a gente tem os alimentos in natura, que são as frutas em geral, os minimamente processados, que são alimentos que, por exemplo, estão em salmoura, que quase não tem processamento nenhum, e aí a gente tem os processados e ultraprocessados, que outra característica desses alimentos é que eles tendem a ser pobres nutricionalmente, ou seja, com pouca fibra, vitaminas e minerais. É importante isso que você está explicando, doutora, para a gente entender a origem de alguns hábitos alimentares, do porquê que também a gente está adoecendo em muitos sentidos, né? No sentido corporal, mas também no mental. Quais fatores que ajudam a explicar esse aumento tão grande no consumo de ultraprocessados, além do que você já disse, de serem extremamente palatáveis e programados mesmo pela indústria para que a gente não consiga ter um limite ali na alimentação? E que outros alimentos também estão entrando de forma excessiva na mesa dos brasileiros? Olha, esses alimentos eles estão bem presentes porque, além dessas características, eles são alimentos de baixo custo, tá? São de fácil preparo. Então, com a nossa evolução social no que tange a participação das mulheres no mercado de trabalho, então as mulheres elas não ficam apenas em casa cuidando da casa. Então, acaba ficando com um tempo mais restrito para o cuidado também da alimentação. Então, um alimento que é barato e que é de fácil preparo, que toda a família vai comer e não necessariamente vai se nutrir adequadamente, acaba sendo uma facilidade para a vida dessas mulheres, né? E para
muitas famílias e muitas pessoas que moram sozinhas também. Então, a gente tem essa característica do baixo custo e do fácil preparo. Então, isso acaba dificultando uma escolha para um alimento mais saudável, porque fazer uma salada, fazer legumes, isso implica em maior tempo de preparo. E nem sempre vai fazer tanto sucesso na família, principalmente para quem tem crianças. E a má alimentação, doutora, de que forma agrava a predisposição a algumas doenças, mas também a problemas não só físicos, mentais? Já tem estudos sobre substâncias ligadas a doenças mentais, doutora? As alterações, elas vêm como um combo, né? Lógico que cada pessoa ela tem uma predisposição diferente. Então, consumir excessivamente esses produtos vai levar, a princípio, um ganho de peso, né? E esse ganho de peso, ele vai trazer alterações metabólicas, como aumento de colesterol, como aumento de pressão, como maior risco de diabetes. E o excesso de peso, além das alterações metabólicas, também está associado a alterações psicológicas. E outro aspecto também é que a alimentação que não é adequada, ela funciona no nosso corpo como um combustível ruim para um carro, né? Então, se a gente não se alimenta bem, a gente também não funciona tão bem. Então, é importante a gente ter uma alimentação mais saudável, mais rica em alimentos in natura ou minimamente processados, para que a gente tenha um funcionamento melhor, tanto no nosso metabolismo, no nosso físico, mas também na nossa mente. Sim, agora, doutora, a gente está falando de mudanças alimentares muito profundas que exigem que as pessoas entendessem um pouco mais sobre a origem dos alimentos e principalmente os alimentos in natura, os alimentos naturais. Agora, qual é o caminho para uma alimentação melhor nesse cenário que a gente tem de preços muito altos nos supermercados? E aí a gente está falando de um grupo menos privilegiado da população, a parcela mais pobre da população, que não está conseguindo comprar, principalmente carnes, que é um tipo de alimento que subiu demais nos preços nas prateleiras, e outros alimentos básicos também, como frutas e legumes. Qual caminho pode ser seguido por essa parte da população? Populacionalmente, né, a gente fica muito triste, porque o brasileiro, se a gente comparar com o americano, a gente tem uma alimentação muito boa, porque apesar de tudo, a nossa base da alimentação ainda é o arroz com feijão. E aí, quando a gente olha o preço do arroz e olha o preço do feijão, a gente fica extremamente preocupado e triste, né? Então, existem aquelas estratégias das pessoas irem na feira, mais no final da feira, para tentar comprar esses alimentos com um custo menor, né? É tentar manter o maior foco nesses alimentos, mesmo com preço mais alto, né? E como que a gente pode fazer isso, além de ir na feira, verificando quais são os alimentos que estão na safra, porque se os alimentos não estão na safra, então a gente vai encontrar, às vezes, 1 quilo de pepino por 12, 13 reais. E se é um período mais tranquilo, esse pepino ele vai custar 2, 3, 4 reais, dependendo do local onde a gente vai procurar. Então, verificar quais são os alimentos, né, as frutas, as verduras e os legumes que estão na safra, isso também vai ajudar. Doutora, obrigada pela sua entrevista, viu? Por nada, Roberta. Tchau, um abraço. Um abraço, bom trabalho para você por aí. Obrigada. Termina aqui esse episódio do Item Mais. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau. Com a apresentação de Roberta Russo, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Thaís Ilhéu. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o podcast Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer também os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.